Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26. A hora que você abrir, dê um glória a Deus. Abriu? Posso ouvir? Gênesis, capítulo 26, verso 12. E nós vamos, hoje, falar um pouquinho sobre as águas de Deus. Na realidade, a pastora Cris pregou no domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? Quem foi abençoado por aquela palavra tão maravilhosa? E hoje eu quero falar porque muitas vezes nós não recebemos a água. Muitas vezes nós saímos, ela pregou sobre você ir à fonte das águas e não beber a água, não foi? Muitos vêm até a fonte e muitos não bebem. Tem muitos que tentam beber, mas não conseguem. E nós vamos ver hoje por quê. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: fora os entulhos. Fora os entulhos. Diga para ele: hoje você vai cavar. Hoje você vai aprender a cavar os poços para que a água flua. Aleluia. E às vezes a gente até bebe, né? Bebe, mas não flui nunca a água do nosso interior. Que a palavra de Deus diz que aquele que bebe da água que Ele dá, nunca mais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva. Por que não flui muitas vezes? Porque muitas vezes nós estamos estagnados. Porque muitas vezes nós somos como fonte entupida. Nós vamos ver uma história aqui, muito conhecida. Verso 12 do capítulo 26 diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possui ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado. Mas nos dias de Abraão, cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaram na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e te multiplicarei, e a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém?
Queridos, nós vemos uma história aqui, que Abraão, pai de Isaque, abriu poços na terra. Porque naquela época, era muito mais importante os poços, porque dos poços vinha água, do que riquezas, do que ouro, do que prata, do que qualquer outra coisa. Uma terra sem água é uma terra seca, é ou não é? Uma terra sem água, ela não produz nada. E se ela não produz nada, ela não presta para nada. A água, ela traz vida. Nós sabemos que a água, ela é vida, ela traz vida. É ou não é, queridos? Se você vê uma terra totalmente seca, a terra é rachada, não tem vida naquele lugar. Agora estamos passando um problema em São Paulo que não tem água. Não sei se já tem. Já choveu lá? Choveu. Mas só a ameaça de não ter água já fica todo mundo apavorado. Porque se não tiver água, não tem nada. Não tem comida. Se não tem água, nada funciona. Se não tem água, não tem vida. Diga para o seu irmão, se não tem água, não tem vida. Então nós vimos um princípio aqui muito interessante. A herança a herança que Abraão, a herança que Jacó deixou, Abraão deixou para o seu filho. Estou trocando todos os nomes. E a herança maior que Abraão poderia deixar para o seu filho eram os poços de água. Porque através dos poços, a terra produzia. Através dos poços, as ovelhas, o gado se alimentava. Através dos poços de água, ele poderia enriquecer. E era o que acontecia. E Isaque, depois que o seu pai morreu, quando ele toma posse da herança, diga, toma posse da herança, ele começa ali a enriquecer muito. Isso se parece muito com a nossa história. Nós temos uma herança. Amém, queridos? A palavra de Deus nos diz que nós somos herdeiros de Deus. Você já tomou conhecimento disso? Deus já nos deu uma herança através de Cristo Jesus. E quando chega a hora de tomar posse dessa herança, nós entendemos que temos essa herança. Já foi cavada, já foi conquistada na cruz do Calvário. Nós sabemos disso. Entendemos isso. Isso acontece quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós começamos a entender que nós somos herdeiros juntamente com Cristo e co-herdeiros. Há uma herança que não pode ser roubada de nós. E depois de um tempo, Isaque, enquanto ele vivia com seu pai, ele desfrutava dessa água, de tudo que era do pai. Só que quando o pai faleceu, quando ele precisou tomar posse da herança, eu escorei no púlpito agora, estou lembrando da Débora hoje, lá em casa, me imitando. Ela hoje falou assim, mãe, eu consigo fazer igualzinho você. E eu falei, se eu faço isso, o negócio está feio. Quando ela me imitava, eu ficava olhando, falei, Jesus. Ai, Jesus amado. E quando nós nos levantamos para tomar posse dessa herança, o inimigo se levanta. A palavra de Deus diz que os filisteus entulharam os poços de Isaque. E é interessante que você vai ver aqui no verso 14. Possui ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus
lhe tiveram inveja. Você acredita que o inimigo da sua alma tem inveja de você? Sabe por que ele tem inveja? Porque ele queria ser você. Ele tem inveja, não estou falando do seu irmão. Eu estou dizendo do diabo, vosso adversário, que anda ao vosso derredor, que o tempo todo ruge como um leão, procurando derrubar você, procurando tragar você, procurando impedir você de prosseguir, procurando tirar você do entendimento da herança que você tem em Cristo Jesus. E aí, queridos, os filisteus, eles começam então a entulhar os poços que os servos do pai de Abraão, os servos do pai de Isaque, haviam cavado. E Isaque, então, é confrontado e diz assim a Abimeleque, a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já o seu pai havia dado. Veja bem, muitas vezes nós, como crentes, passamos por lutas, passamos por dificuldade, e a primeira coisa que passa na nossa cabeça é o quê? Eu vou desistir. Como é que nós desistimos? Cavando cisternas rotas para as nossas vidas. A palavra de Deus diz, Deus fala lá no livro de Jeremias: 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial das águas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Queridos, quantas vezes nós passamos por lutas e por dificuldade? Nós vamos ver aqui que Isaque, ele entrou em 3 estágios de luta com o inimigo. Mas eu quero dizer algo para você. Deus não te chamou para cavar outros poços. Deus te chamou para tomar posse da herança que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário por você. E quantas vezes nós podemos ver aqui que Isaque não foi cavar outros poços. Ele queria a herança que o pai dele deixou para ele e que o inimigo estava tentando tomar. E como que o inimigo faz isso? Entulhando os poços. Sabe como que o inimigo faz isso? Entulhando o nosso coração. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aleluia? Não precisa abrir em Provérbios. Você que está anotando. Então, quando chega essa hora de nós nos levantarmos, tomarmos posse da herança, quando chega a hora desse entendimento na nossa vida, os filisteus da nossa alma, ele começa a querer entulhar os poços. E aí, queridos, entra a perseverança. Nós temos que perseverar. Isaque diz aqui que ele cavou o mesmo poço. No verso 19 diz assim: e cavaram os servos de Isaque no vale, e chegaram a um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Esse é o primeiro nível de luta que o crente entra. E ali diz, o significado da palavra Ezeque é contenda. Contenda, guarde
bem esta palavra. O significado é contenda. Como o inimigo trabalha para trazer contenda na minha vida, na sua vida. Já reparou? Ou é só comigo? Como o inimigo trabalha para que haja contenda, queridos. Porque havendo contenda, você se entristece. Havendo contenda, você fica amargurado. E aí vai contabilizando o tipo de entulho, de terra, que vai entrando no nosso coração. Começa a entrar tristeza, começa a entrar amargura, começa a entrar falta de perdão. Tudo quanto é tipo de coisa que você vê à sua volta é distorcido. E aquilo vai entrando no seu coração. Vai entrando, e vai entrando, e vai entrando, e vai entulhando, e aquele entulho vai abaixando, ficando pesado, e vai entrando mais, e nós vamos ver o que a palavra diz em relação a isso. Abra sua Bíblia em Efésios 4, 32. 32. Estou com a Bíblia nova aqui. Eu amo Bíblia nova, mas eu não gosto muito de pregar com ela não, que é difícil de abrir. Vamos ler a partir do 26. Vamos ler a partir do 26. Eu quero que você entenda que essa luta é de todo crente. E Deus nos deixa um alerta. A partir do 26 diz assim: irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Por que ele diz irai-vos e não pequeis? Porque eu até posso ver qualquer coisa, e na hora eu posso ficar indignada, eu posso irar. Mas se naquela hora eu lembrar de quem eu sou em Cristo Jesus, se naquela hora eu lembrar que eu estou crucificada com Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis. Se naquela hora eu lembrar, e eu quero dizer para você que a gente até lembra. O Espírito de Deus lembra de quem nós somos. Mas nós gostamos de dar lugar à ira, não é verdade? E quando nós damos lugar à ira, nós damos lugar ao diabo. E aí as coisas começam a acontecer, para que o poço vá entulhando, vá entulhando. Irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que cuidar do necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda o quê? Malícia. Como a malícia é um entulho. Muitas vezes, e quando, queridos, começa a entrar entulho dentro de nós, a malícia é algo que vem à flor da pele. O Leonardo olha para mim, e eu já olho assim, penso: por que ele está olhando para mim? Tem alguma coisa errada comigo, esse menino também, viu? E eu já malicio o porquê ele olhou para mim.
Eu já julgo já condeno ele por aquilo que ele fez. Às vezes ele está olhando para mim, pensando algo bom de mim. Às vezes até a pastora está bonita hoje. E eu estou assim, nossa, que menino chato. Olha o jeito que ele me olha. Chata é qualidade? E nós maliciamos tudo que está em volta de nós. O irmão está com uma intenção. E nós achamos que a intenção é outra. Alguém está fazendo algo para você. De bom coração. Ou não faz porque não pode. E você já está dizendo, não faz porque é para mim. Se fosse para Ana, o Leonardo faria. Então a malícia, a maledicência, é uma obra da carne que entulha o nosso coração e que dá lugar ao diabo. E Deus é bem claro aqui. E longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quero dizer algo para você, querido. Todas as vezes que vier um sentimento ruim no seu coração, a respeito de alguém, a respeito de você mesmo, dizendo que você é um fracassado, dizendo que você não serve para nada, dizendo que você não presta, quero dizer para você, lança para longe de você, porque é o diabo entulhando o seu coração, porque você é filho de Deus, chamado por Deus para uma grande obra na terra, e o inimigo que está falando isso para você, ele quer simplesmente entulhar o seu coração, para que você realmente não venha prestar para nada. Porque um poço entulhado, ele não jorra água. E se não jorra água, ele está fora do propósito, fora do objetivo, e ele realmente não presta para nada. E é tudo que o inimigo quer fazer conosco. O trabalho dos filisteus da nossa alma, o trabalho do inimigo da nossa alma, é querer entulhar o nosso coração. E hoje, como tem crente sentado no banco da igreja, que não perdoa, que não libera perdão, porque se amargurou, se entristeceu, contenderam, e virou um contendeiro também. Nós não vemos aqui Isaac contendendo, nós vemos. Lê no seu texto, vê se você vê Isaac contendendo. Você viu Isaac contendendo? Não. A palavra de Deus diz que Isaac mudou de fase. Muitas vezes, nós ficamos na mesma fase. Ele passou por 3 fases de batalha aqui. E a vida do crente, eu quero dizer algo para você, é uma batalha constante. Nós passamos por fase, nós temos que vencer aquela batalha. Nós temos que pular aquela fase. Quem aqui joga videogame? Não tem graça você jogar videogame se você ficar sempre na mesma fase, tem? Tem graça? Não tem graça. O objetivo do jogo é você pular de fase. É ou não é? E por que muitas vezes na vida cristã nós ficamos enroscados numa fase e não saímos dela? Exatamente. E queremos ainda ganhar o jogo. Né? Briga com videogame, chuta, joga o controle longe, e assim a gente fica na vida cristã. Sabe? Sabe o que a gente faz? Ah, não quero mais aquele irmão perto de mim. Né? Ah, não vou mais naquela igreja. Não é assim que a gente faz?
Porque nós estamos entulhados. Exatamente, nós não queremos mudar de fase. Porque a gente não quer vencer a carne. Ô carninha dura, ela não é crucificada, ela tem que ser vencida. E Deus nos deu a capacitação de vencer a nossa carne. O Espírito Santo de Deus em nós nos possibilita a vencer a carne. Mas nós não queremos vencer a nossa carne. Queremos ficar enroscado ali naquela fase, né? Queremos mudar de fase, mas nós ficamos ali. Pum, e volta no mesmo lugar. A hora que um cutuca, aí a gente espinha, aí volta no mesmo lugar. Aí Deus permite mais um cutucão, a gente vai, não, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. E o poço só vai entulhando. E o coração só vai entulhando. O que vai acontecendo? A gente vai esfriando. Nós vamos esfriando. Eu quero dizer para você, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso. É contra as hostes espirituais do mal. A tua luta são contra os filisteus invisíveis, que vai lá de noite, que vai lá de madrugada e entulha o poço. Assim como entulharam os poços de Isaac, para que ele não tomasse posse da herança, para que a água não fluísse, para que ele não habitasse na terra. Assim o inimigo faz conosco hoje. Ele entulha o nosso coração. E a ordem em Provérbios é clara. Sobre tudo que deves guardar, guarda teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E hoje, muitos crentes não têm vida. Está vivo, mas não tem vida cristã, porque isso nos aparta da graça de Deus. A partir do momento que nós damos lugar ao diabo, nós nos apartamos da graça de Deus. Veja bem, segunda fase da luta de Isaac. Isaac passou por Ezeque, deixou lá. Começaram a contender. Ele pulou para o outro poço. Deixa eu ir lá. Aqui, ó. Então cavaram outro poço. E também por causa desse, contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. E o que significa Sitna? Significa também contenda. Só que agora vem de uma forma mais forte. Agora o inimigo vem de uma forma mais poderosa. Agora, queridos, é aquela contenda de você com você mesmo. Sabe aquela coisa que você... Deixa eu ver como eu vou conseguir exemplificar aqui. Sabe aquele negócio que tem hora que você fala assim, quer saber de uma coisa? Eu já perdoei uma vez. Eu já cansei dessa situação. Você já se sentiu assim? Eu fui lá me aconselhar com a pastora e a pastora falou, olha, perdoa, passa uma borracha em cima disso, esquece isso, porque Deus vai fazer tudo novo. E você acredita, né? E Deus faz. Só que chega uma hora que Deus permite que essa batalha se torne mais acirrada. Porque o diabo não para. Ele trabalha o tempo todo. E o trabalho dele é para derrubar a mim e derrubar você. E sabe como ele derruba a gente? Na alma. Batendo contra a alma da gente. Sabe por quê? Porque se ele bate contra a sua alma, se ele vai lá no seu coração, se ele planta algo dentro do seu coração, se ele entulha, você não tem mais como receber a água de Deus, não passa.
não entra, e se não entra, também não sai. Um poço aberto, ele recebe as águas da chuva. É ou não é, queridos? E a água, ela flui do poço, ela sai de dentro da terra, e ela vai fluindo, vai sendo renovada. Mas um poço entulhado não tem como água fluir. E aí você começa, entra muitas vezes no estágio de birra, e birra com Deus. Ah, eu já trabalhei tanto para Deus. Ah, já fiz isso, isso, isso. Eu já fui lá na igreja 2 vezes. Eu já servi os homeless assim por 30 minutos. E a pastora nem enxerga isso que eu fiz. Eu dei aulinha para as crianças. E olha o que aconteceu lá dentro do Ministério Infantil. A pastora não me defendeu. E o poço fica entulhado. E às vezes, as coisas acontecem de forma que ninguém que está em volta da gente vê. Ninguém enxerga. Mas o inimigo está ali, jogando entulho, jogando entulho, jogando entulho, e agora de uma forma mais pesada. Mas qual é a nossa reação? Olha o que Isaac fez. Passou de fase. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. E eu quero falar um pouquinho sobre este poço. Reobote significa lugar espaçoso, lugar largo. Agora eu quero dizer algo para você. 22. Já leu? Quer que eu repita? Não? Significa lugar largo, lugar espaçoso. Agora sim, passou de fase. E passou de fase e entrou num lugar espaçoso, queridos. Muitas vezes nós queremos chegar num lugar espaçoso, nós queremos chegar num lugar largo, nós queremos chegar no lugar da prosperidade, sem querer passar pelas provas do caminho. Porque se passarmos pelas provas, nós ficamos sentados na beira do caminho. Vou te dizer algo para você. Através do Espírito de Deus, Deus deu uma pá na sua mão para cavar os poços e tomar posse da sua herança. Porque o que Jesus conquistou na cruz do Calvário, porque nele, Ele conquistou para você a vida, para mim, para você. Hoje nós temos acesso à água da vida. Mas eu quero dizer algo para você. Tem que haver uma perseverança. Tem que haver uma disposição em buscar. Tem que haver um desejo ardente de beber desta água, de ir até a água. E é interessante que Isaac diz assim, partindo dali, cavou ainda outro poço. E por esse não contenderam. Chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. É o verso 22. Dali subiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: veja bem, Isaac passou por uma fase, passou por outra fase, e por fim, ele chegou a um lugar espaçoso. Abra no Salmo 66.
verso 10. No 9 diz assim: o que preserva com a vida a nossa alma, não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. Aleluia. Querido, eu quero dizer algo para você. A prova que você tem passado, o inimigo que você tem enfrentado, não é para que você desista, não é para que você pare, não é para que você vá cavar paralelamente um outro recurso, uma outra coisa para você, mas é para que você permaneça em Deus, é para que você permaneça cavando, é para que você permaneça se aprofundando, porque Deus vai fazer jorrar água, vai chegar o tempo que você vai cavar, e o inimigo não vai ter mais força para contender com você, querido. O inimigo não vai mais entulhar você, porque você vai começar a entender, você vai começar a ver aonde tem uma estratégia do maligno, e você vai começar a vencer. Amém, amados? Chegou o ponto que Isaac, ele cavou, e ali teve água, ali a água jorrou. E ele disse: agora o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso. Diga para o seu irmão: agora Deus vai te trazer. E vai te fazer prosperar. Profetize isso na vida dele. E vai te fazer prosperar, prosperar. E a palavra de Deus diz aqui o seguinte: que Isaac, quando venceu tudo isso, apareceu o Senhor a ele. Aleluia. Aleluia. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas. Verso 24. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um outro poço. Veja bem, depois que Isaque passa todas essas etapas, ele abre o poço e aí começa a jorrar água. E aí ele declara que ele vai prosperar. Ele sobe até Berseba, Deus aparece a ele. E quando Deus aparece a ele, Deus diz para ele assim: eu abençoarei a tua descendência. Não tema, porque eu sou contigo. Esta promessa é para mim, essa promessa é para você, essa promessa é para a sua descendência, é para os seus, é promessa de Deus. Ele é contigo. Mas é necessário, queridos, cavar os poços. É necessário guardar o coração. É necessário que o inimigo vem e joga o entulho, ele vai jogar. Porque esse é o papel dele. E Deus permite. Nós lemos lá no Salmo 66. Tu nos provastes. Tu nos acrisolaste como se acrisola a prata. Passamos pelo fogo, passamos pela água. O Senhor fez com que cavalgasse sobre as nossas costas. Humilhação. E Deus permite isso, querido. Ele nos prova no meio de tudo isso. E por que Ele nos prova? Para ver se nós vamos guardar ou não a sua palavra. Se nós vamos entrar ou não naquilo que Ele tem para nós. Então, se eu não perseverar, cavando no lugar da minha herança, diga: no lugar da minha herança.
Não vou cavar paralelo. Eu vou para o lugar da minha herança, daquilo que o meu pai já conquistou para mim. Se eu não perseverar, se eu for cavar paralelo, eu só vou demorar mais tempo. Porque se o inimigo vem e lança entulho no poço que é meu, no poço que Deus me deu, Deus andando comigo, porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus está querendo, o inimigo ainda vem e ainda lança os entulhos. Imagine se eu for cavar um poço paralelo. Se eu for para uma outra situação, se eu for buscar recurso e ajuda em outro lugar que não seja Deus, vai ficar difícil, não vai? Vai ficar pior ainda. Às vezes eu encontro gente e falo, está tudo bem? Tá. Ah, se com Deus está assim, imagine sem Deus. E é verdade. E é verdade. E aí, veja bem o que ele faz aqui, ó. Depois que Deus fala com ele, então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali outro poço, e só foi água vindo, e só foi água jorrando, e só foi Deus alargando o espaço da tenda de Isaque. E olha uma coisa, preste bem atenção no que acontece aqui. De Gerar foram ter ele com Abimeleque, seu amigo, Alzate ficou comandante do seu exército. Disse-lhe Isaque, por que vens a mim? Lembra o mesmo Abimeleque que mandou ele sair da terra? Disse-lhe Isaque, por que vieste a mim? Pois me odeias e me expulsaste do vosso meio. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Aleluia. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Você está rodeado por uma nuvem de testemunha. As pessoas estão lendo a história da sua vida. O seu marido está lendo a sua história. A sua esposa está lendo a sua história. Seus filhos estão lendo a sua história. Seus vizinhos, seus colegas de trabalho estão lendo a sua história. E sabe o que mais aconteceu aqui? Vimos claramente que o Senhor é contigo. Provérbios 16, 7 diz, quando o teu caminho é agradável ao Senhor, até com os teus inimigos Ele te reconcilia. 16, 7. Quando o teu caminho é agradável ao Senhor, até com os teus inimigos Ele te reconcilia. Deus fez com que o rei que havia expulsado Isaque fosse até ele. E ali naquele lugar fizesse aliança com ele, porque ele estava observando que o Senhor era com Isaque. Por causa do testemunho, por causa da vida de Isaque. E porque aonde Isaque ia, Deus era com ele. Aonde você vai, Deus é com você. Só precisa estar indo no caminho que Ele traçou, na direção que Ele determinou, e não abra mão da sua herança. Não abra mão da sua herança. Não deixe o inimigo entulhar os poços, porque se o inimigo entulhar o seu poço, sabe, querido, persevere, 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 lançando fora aquilo que entulha o poço. Porque se ele entulhar, ele impede que a água de Deus entre. E que a água de Deus flua através de você. E com isso impede a sua prosperidade. Deus te chamou para prosperar na terra dos viventes. Deus te chamou para ser um testemunho vivo. Por causa da herança que Ele já conquistou para você. Ele te fez herdeiro e co-herdeiro juntamente com Ele.
Espírito Santo, amado Senhor, Espírito de vida, Espírito de amor, Espírito Santo, envolve teu povo, limpa as nossas vidas, aviva-nos de novo, marca-nos com tuas marcas, consola as nossas dores, enche-nos de ti, aviva-nos de novo, cobre-nos com tuas asas, toca-nos com teu fogo, com brasas do altar, aviva-nos de novo.